Olá pessoal, estamos hoje aqui para falar de oferta e demanda, conceitos e cálculos. São conceitos pertinentes, são conceitos fundamentais para os economistas e nós preparamos essa aula para estudantes de economia, não é? Para que percebam a importância e os fundamentos da oferta e demanda, o seu enquadramento no mercado, quer no setor primário, secundário e terciário. É fundamental ter o conhecimento da demanda e da oferta e a sua aplicabilidade. Temos aqui um resumo teórico da demanda e oferta. Dizer que a demanda é a quantidade que os consumidores desejam comprar, cuja lei da demanda é estabelecida pelo preço, em que se o preço sobe, a demanda baixa, e se o preço baixa, a demanda sobe. E a oferta é a quantidade do que os produtores desejam vender ou oferecer ao mercado. E nisso é estabelecida uma relação, essa relação entre os produtores e os consumidores é dada no mercado, cujo determinante é o preço. Sendo assim, queremos fazer para saber que como vemos aqui, se o preço da oferta sobe, a tendência dos produtores é produzir também mais, né? A produção também aumenta. Se o preço cai, a tendência dos produtores também é baixar a produção. Ao contrário da demanda, se o preço sobe, a demanda baixa. Se o preço baixa, a demanda sobe. Isso é fundamental, ter esse domínio e esse conhecimento para o espaço subsequente. Dizer que o mercado da oferta e demanda, ela precisa de um ponto de equilíbrio, não é? Ela só funciona se houver um cruzamento em que satisfaz o produtor e os consumidores. E aqui nos pede para definir um preço de equilíbrio e uma quantidade de equilíbrio. O preço de equilíbrio, estamos a dizer que ela é dada através dessa representação gráfica. Nós temos aqui essa linha que é uma declividade negativa que representa a demanda. Essa linha tem a sua declividade negativa, que representa a demanda, e temos esta linha que representa a declividade positiva, que é chamada oferta. Se vermos aí na definição, temos que a curva da demanda é inclinada para baixo e a curva da oferta é inclinada para cima. O ponto do cruzamento é o ponto de equilíbrio. E como é que podemos estabelecer este ponto de equilíbrio que a gente vê aqui? Isso é representado por fórmulas matemáticas. Como vimos aqui, temos esses dados. Por exemplo, da demanda, a quantidade, que é aquela que vamos analisar. E temos aqui o ponto de equilíbrio. E vamos achar esse ponto de equilíbrio aplicando esses dados que temos aqui no gráfico. Então temos aqui o exercício, não é? O cálculo da oferta e demanda. A pergunta que nos é colocada é qual é o preço e a quantidade de equilíbrio. Vimos aí os dados no gráfico, que são essas que a gente retirou para a análise da demanda. Temos a função
e vamos analisar então a resolução passo a passo. O primeiro passo é igualar a demanda com a oferta, que é essa que temos aqui. Vimos lá no gráfico que temos, por exemplo, 100 unidades. Vamos aqui procurar um mercado hipotético. Por exemplo, 100 unidades. Vamos usar aqui, por exemplo, uma padaria. Uma padaria, as pessoas pretendem comprar 100 unidades de pão, mas 100 unidades de pão só é possível comprar por 2 kwanza. E as padarias estão disponíveis a oferecer 100 unidades, estão disponíveis a oferecer 20 unidades de pão, mas a preço de 3 kwanza. Isso implica que 100 unidades de pão, aqui usando a forma matemática, como dissemos, precisamos igualar a demanda, a quantidade de demanda sobre a quantidade de oferta. Vamos aqui agrupar os termos semelhantes, não é? Vamos agrupar, fazer esse agrupamento dos termos semelhantes, vamos ter, então, o 2P passa por outro membro e as 20 unidades por outro membro. Teremos aqui, então, 100 mais 20 é igual a 2P mais 3P. Isso implica que 120 é igual a 5P. Implica que o P é o preço, não é? Preço é igual a 120 sobre 5. Ao dividir isso, nós teremos que o P é igual a 24. 24 podemos dizer aqui, por exemplo, 24 kwanza a 2.400. Vamos dizer, por exemplo, 24 kwanza. Vamos dizer que uma unidade de pão custa 24 kwanzas. Substituindo a fórmula, aqui nós temos já o resultado do preço de equilíbrio, não é? Já estabelecemos o preço de equilíbrio. Agora é necessário estabelecer a quantidade de equilíbrio que nos foi solicitada aqui na pergunta, não é? Qual é o preço e a quantidade de equilíbrio. A quantidade de equilíbrio é só substituirmos essa fórmula, não é? Os primeiros termos, vamos ter 100 menos 2 vezes 24, que é igual a 52. Isso quer dizer que 2 vezes 24 dá 48. 48 menos 100 menos 48, temos 52 unidades. Implica dizer que a quantidade de equilíbrio ou a quantidade disponível ou da capacidade das empresas oferecerem para o mercado é de 52 unidades ao preço de 24 kwanzas. Como vimos na resposta final, o preço do equilíbrio é de 24 kwanzas e a quantidade de equilíbrio é de 52 unidades. A oferta e demanda são bases do mercado. Isso quer dizer que a oferta e demanda são determinantes na análise do mercado, são fundamentais para a análise do mercado em qualquer dos setores, quer no setor primário, setor secundário ou setor terciário. O preço, aqui diz que o preço se ajusta para o equilíbrio das forças. Vimos isso com uma outra explicação, seria explicarmos sobre o comportamento dos mercados, onde vamos falar do monopólio, oligopólio. Vamos ver aqui o equilíbrio das forças, a dominação do mercado. Mas aqui especificamente vimos um desenquadramento do mercado que era necessário uma análise, uma fundamentação econômica para então encontrarmos o equilíbrio do mercado. E isso que a gente fez matematicamente aqui, não é? Estabelecemos, isso são parâmetros, estabelecemos esses parâmetros e
com fórmulas matemáticas, resolvemos e encontramos então assim o preço do equilíbrio e a quantidade de equilíbrio. Isso implica dizer que com 24 kwanzas as pessoas estão dispostas a consumir e os produtores também estão dispostos a oferecer 52 unidades. Não as 100 unidades que os consumidores querem a 2 kwanza, mas sim 52 unidades a esse preço. As empresas podem produzir essa quantidade, aumentando assim 32 unidades das 20 já existentes ou que já estavam dispostas a oferecer no mercado. Então, temos aqui o gráfico, essa representação gráfica, que vimos de onde tiramos as informações, não é? Calculamos essas informações e encontramos esse ponto de equilíbrio. Implica dizer que aqui nós temos o preço, não é? Que é 24 kwanzas, e aqui temos 52 unidades que interligam em si e se vai no ponto de equilíbrio, que ambas as partes estão satisfeitas com esta quantidade, quer do preço, quer de valores monetários, quer de quantidades unitárias do bem ou serviço necessário para esse mercado. Mercado é um conceito amplo, pode significar muita coisa, e vamos preparar uma aula para explicar o que é mercado. Mas o fundamental é isso. Vamos só recuar aqui um pouco. Você pode estar a se perguntar como é que eu vou estabelecer esses parâmetros para a análise do mercado. Como é que eu vou saber que é necessário 100 unidades, por exemplo, de pão a preço de 2 kwanza? E como é que eu vou saber que a empresa está disponível a fabricar 20 unidades de pães a 3 kwanza? Esses parâmetros são estabelecidos a partir do historial da empresa. Se és um economista, está a sair da faculdade agora e for convidado para analisar o mercado de uma empresa, você vai olhar o historial da empresa, vai analisar aquilo que ele já vem produzir. Essa análise pode ser mensais, trimestrais, semestrais ou anuais. Vai pegar o período de vivência da empresa ou o período que a organização está no mercado daquele setor e vais pegar o historial, vais estabelecer através da econometria relação das quantidades do produto e preço para então achar esses parâmetros da análise na demanda e oferta. Nós vamos preparar uma aula para explicar como é que ocorre, como é que podemos ter esses parâmetros através da econometria ou da regressão linear. Não é? Vamos preparar uma aula para isso, mas de hoje é tudo. Siga-nos, acompanha-nos para teres mais informação. Coloca dúvidas, não é? Qualquer setor que tiver uma dúvida, se querer aplicar no comércio, na indústria ou na agricultura, e nós vamos explicar, vamos preparar um vídeo especificamente com base à tua pergunta, para então explicar e fazer o enquadramento adequado a que for necessário. De hoje é tudo, siga-nos, deixa um like, faça com que o Facebook reconheça a importância do nosso vídeo e para que a gente também produza mais para si.